Salve, salve galera do Shark Brasil, vamos chegando à 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, concluída esta, serão apenas mais 2 rodadas, ou seja, faltam de fato de hoje até o fim do Campeonato Brasileiro apenas 3 jogos para quem quer conquistar o título, vagas na Libertadores e também fugir do rebaixamento. São muitos odds quentíssimos que vêm por aí e tem que ter muita visão de jogo para fazer a melhor aposta. E é por isso que estou aqui para te ajudar a fazer o melhor negócio na 30ª rodada do Brasileirão 2020. Vamos lá! Então, galera, o que aconteceu na 35ª rodada? Essa rodada 35 que começou com o Flamengo empatando com o Bragantino, aliás, um palpite que eu acertei no vídeo passado, mas, portanto, todo mundo esperava também que o Inter fosse ganhar até com certa facilidade do Sport que luta contra o rebaixamento, jogando no Beira-Rio. E aconteceu tudo ao contrário do que fora prognosticado. Com isso, o Sport ganhou e agora o Inter lidera com apenas 1 ponto de vantagem para o Flamengo. E a rodada terá jogos dificílimos para esses dois times. Vamos começar com o Flamengo. O Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã. É claro que o Flamengo é favoritíssimo, sim. O Flamengo tem o melhor time, o Flamengo vem num momento, claro, não se compara àqueles momentos do Jorge Jesus, mas sim, olhando na tabela, olhando o rendimento, é um Flamengo, né, na curva ascendente. O jogo com o Bragantino, o empate não pode ser considerado um tropeço, até porque jogava fora e o Bragantino tem uma equipe com excelente rendimento, dos melhores no retorno e está aí brigando também por vaga na Libertadores. Mas o Corinthians também brigando por uma vaguinha na Libertadores, vem fazendo uma campanha de razoável para boa. O Corinthians oscila, mas enfim, é um adversário sempre perigoso que vem de um jogo aí muito sortido em termos de gols, um empate com o Atlético Paranaense em 3-3. É claro que o Corinthians vai dificultar muito a vida do Flamengo, mas em seu habitat natural, o Urubu, o Mengão, vai conseguir os 3 pontos. Vamos aos odds? A vitória do Fla cotada 1,44, do Corinthians 8 e o empate 4-1. Na sequência, é inevitável falar do Internacional que vem ao Rio de Janeiro para encarar o Vasco da Gama, que vem num momento muito ruim quando deveria ter uma outra atitude para fugir do rebaixamento. Acabou a rodada 35, os resultados foram muito ruins para o time de São Januário, que agora está no Z4 e vai encarar o líder do campeonato em São Januário. Claro, São Januário, um estádio onde o Vasco sempre cresce e dificilmente é dominado por seus adversários, mas é uma pressão enorme ter que ganhar do líder do campeonato, que vai chegar bastante pressionado por uma derrota que estava fora dos scripts. E lógico, o Internacional tem total consciência de que mesmo o empate é um péssimo resultado, pois com a vitória do Flamengo, se o Flamengo confirmar a vitória contra o Corinthians e o Inter somente empatar, o rubro-negro passa. E vejam que coisa interessante, já um spoiler para a rodada 37. A rodada 37 terá o clássico Flamengo e Internacional no Maracanã, aí de fato a final antecipada de tantas que tivemos no Brasileirão, mas de fato a final antecipada. Então, quer dizer, o Inter sabe que precisa mais do que nunca vencer o Vasco. Lembrando que o Vasco tem uma situação interessante, histórica, claro que estamos falando aqui de estatísticas, né? Em 2004 o Vasco precisava vencer para eliminar qualquer chance de rebaixamento, recebeu o Atlético Paranaense que lutava pelo título e o Vasco ganhou, isso foi na penúltima rodada. Agora a situação é bem diferente, até porque naquela época, enfim, um dos destaques do Cruz Maltino era o Petkovic, que estava em grande fase, destoando dos outros jogadores que não conseguiam acompanhar a qualidade do sérvio. Hoje a situação é muito difícil, por isso também a gente tem que ir na lógica e com o Inter, a gente tem que pensar que foi um acidente de percurso e vamos pensar nesse grande momento do Inter. Por isso que o palpite mais sensato é imaginar a vitória do Colorado, cotada
a 2,05, Vasco mandante paga 4-1 e o empate 3,10. Vamos fazer uma pincelada mais, vamos assim, rápida nos outros jogos. A gente tem o Atlético Mineiro que, vamos dizer assim, matematicamente ainda tem chance de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas é um Atlético Mineiro sonolento, rodada passada empatou com o Fluminense, vai encarar o Bahia que está precisando muito do resultado para não voltar ao Z4, né? E o Bahia está se mostrando aguerrido nessa reta final. O Atlético vai jogar em casa, sonolento, acho que o Atlético já jogou a toalha, não o fez oficialmente, e enfim, o meu palpite é empate. Vamos lá, os odds. Vitória do Atlético cotada 1,40, do Bahia 7,50 e o empate 4,33. Agora o jogo do São Paulo, aquele que esteve com uma mão na taça e enfim, agora corre até risco de perder vaga no G4 e ter que disputar pré-Libertadores, o que é uma coisa complicada em pensar que você já poderia estar tranquilo na fase de grupos e corre o risco porque pré-Libertadores é cada vez mais complicada, né, de se passar. Vai encarar o Grêmio, né, que também está de olho nessa vaga, porque não? Então um jogo muito interessante em Porto Alegre, mas é outro jogo que eu acredito que vai dar empate também. Vamos aos odds. Vitória do Grêmio cotada 2,20, do São Paulo 3,30 e o empate 3,30 também. Lembrando que o Grêmio é outra equipe que também tem deixado muito a desejar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Outro jogo bem interessante vai acontecer em Fortaleza, né? Entre Ceará e Fluminense. Ceará tem que se louvar essa campanha muito boa, com poucos recursos o Ceará tem tido um desempenho acima da média, né? Isso tem que ser louvado com certeza. Vai encarar o Fluminense também, que teve uma bela recuperação, né? Chegando aí hoje, o tricolor em quinto, brigando por vaga no G4. Mas será um jogo dificílimo para o Flu, apesar do bom momento. Eu acredito na vitória do Vozão. Vamos aos odds. Vitória do Ceará cotada 2,20, do Flu 3,40 e o empate 3,20. Agora, o Sport que está animado, né? O Sport conseguiu 2 vitórias contra o Botafogo, que não quer dizer muita coisa, e essa vitória que elevou, né, a moral do Leão da Ilha do Retiro lá no Beira-Rio. Porém, vai encarar um adversário casca grossa, um adversário que tem levado dificuldades a todos os times que enfrenta. Bragantino, eu vou dizer sinceramente, se tivesse a torcida ali para empurrar na Ilha do Retiro, seria diferente. É claro que o Sport vai entrar no jogo com outra atitude, com mais confiança, mas eu acredito na vitória do Bragantino, que está chegando firme aí para tomar a vaga de gente grande aí na pré-Libertadores. Os odds são os seguintes: vitória do Sport cotada 3,80, do Bragantino 1,90 e o empate 3,50. Agora uma passada rápida mesmo. Ótimo jogo para o Fortaleza, que em tese teria um jogo difícil, e vai encarar o Palmeiras voltando de viagem do Mundial, que foi uma viagem, né, frustrante. Você vê, nada como uma semana após a outra. Numa semana o torcedor comemorando Libertadores e na outra frustrado com o rendimento pífio no Mundial de Clubes. Esse Palmeiras cansado, desmotivado, sem pretensões no Campeonato Brasileiro, é um excelente adversário para o Fortaleza conquistar 3 pontos e se afastar cada vez mais da Série B. Acredito na vitória do Fortaleza. Os odds são Palmeiras 2,05 para 1, Fortaleza 3,30 e o empate 3,30. Teremos jogo de Atléticos, o Paranaense contra o Goiano. Os paranaenses têm um momento positivo, né? Tendo bom futebol. O Paulo Turra ali deu uma repaginada no Furacão, que vai jogar em casa, vem de bons resultados, precisa de vaga na Libertadores, está lutando por isso, vai pegar o Atlético Goianiense. Eu acredito no Furacão. Vitória do Atlético Paranaense cotada a 1,85, do Dragão 4,20 e o empate 3,50. Santos ainda sonhando com a pré-Libertadores, acredito que vai dar uma levantada contra o Coxa, que cada vez mais, vamos dizer assim, a questão de tempo e números para confirmar o rebaixamento. É que o Coxa também tem um jogo a menos, vai pegar o Palmeiras, enfim,
Está sonhando, mas um sonho cada vez mais distante da realidade. Acredito na vitória do Peixe jogando na Vila Belmiro, né? Vitória do Santos cotada a 1,40, do Coxa 8, empate 4. E o Goiás, né? Um jogo melancólico. Goiás e Botafogo que, enfim, botou a garotada, eles estão ali, sabe? Muito briosos, fazendo o que podem, mas o Botafogo já está matematicamente rebaixado. Vou dizer uma coisa que pode fugir um pouco, que essa garotada está bem briosa e o Goiás também está muito desmotivado, no momento ruim, tomando pancadas quando não deveria. Eu acho que até vai dar empate nesse jogo, hein? E rende bem esse empate. Vamos lá, vitória do Goiás cotada a 1,57, Botafogo 5,50 e empate, aí ó, empate aí, 4-1. Galera, esses foram os odds, os prognósticos, enfim, os meus palpites para os jogos da rodada 36, que promete muito, mas promete muito porque essa é a síntese do Campeonato Brasileiro, essa gangorra, essa falta, vamos dizer assim, de previsibilidade que torna esse campeonato tão estimulante para apostas, então esse campeonato seja tão excitante para os torcedores. A gente se encontra na próxima rodada que será mais quente do que nunca. Um grande abraço e façam ótimos negócios. Até breve.